Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para responder a pergunta de alguns irmãos que me fizeram, querendo entender, né, a palavra de Deus. Eles me perguntaram sobre o que significa eunucos na Bíblia. Eles querem saber se são os homens homossexuais ou quem são esses eunucos. A Bíblia é bem categórica para responder esta pergunta. Não tem como você distorcer a palavra de Deus. Mas Satanás, ele faz de tudo para distorcer, né? Ele faz com que as coisas mundanas venham se encaixar nas coisas, né, santas de Deus. Então, o diabo, ele usa de artifícios para que essas coisas mundanas se tornam santa aos olhos dos que desejam estar em santidade, em purificação com Deus. Um exemplo, né, é como nós vemos, nós temos aqui no mundo todo igrejas, né, igrejas de lésbica, igreja dos trans, né, dos LGBT. E essas igrejas, elas estão cada dia mais levando muito a débitos, tanto no sentido, tanto as pessoas casadas, mulher com homem, quanto homem com homem, mulher com mulher. Então isso é muito perigoso, são artifícios, né, que o diabo usa para fazer com que essas coisas aí sejam todas abençoadas por Deus, e não é. Então, para responder essas perguntas dos irmãos, que o que eu acho, porque esses pastores dessas igrejas LGBT, quando eles vêm pregar, eles têm uma argumentação. Se você não tiver um conteúdo espiritual, conhecimento da palavra de Deus, você vai cair nas lábias dele. E isso está crescendo. Tem muitas igrejas aí, cada dia que passa surge uma igreja nova, né, do LGBT. E isso está levando o povo ao erro, ao pecado, a abandonar a tradição, né, a tradição cristã. E tem muitas igrejas que já estão aderindo. A própria Igreja Católica, que era totalmente contra, hoje ela já adere, né, a prática, né, do LGBT. E isso está cada dia mais o povo distanciando de Deus. É o que a Bíblia fala, que nos finais do tempo o amor se tornaria nulo, né? Quase nada. Você não existiria amor, por causa do amor ao dinheiro. Porque as pessoas, elas querem viver uma vida livre, né? Livre de condenação do pecado. Aí elas acham um jeitinho, né, para se justificar que aquele erro dela não é um erro que a Bíblia condena. Mas eu estou aqui para esclarecer a você que me fez essa pergunta e a muitas pessoas, você que está nessas igrejas também LGBT, você que tem essas práticas, né, mundanas. Eu estou aqui para te esclarecer, para você não viver no erro, para você não viver nesse pecado, que é um pecado. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 19, no capítulo 12. Vamos entender esse capítulo, o que Deus está falando. Aqui diz assim, eu vou ler o versículo 3 até o 12, para você ter uma compreensão melhor, porque quando eu chegar no 12 falar especificamente sobre o assunto, você já vai ter uma noção do que a Bíblia está falando, do que Jesus está passando para nós, os ensinamentos de Jesus. Então vem aqui, olha só. Então vieram até ele alguns fariseus para testá-lo e perguntaram, é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Que ele estava falando, repudiar é separar. Então aqui fala repudiar.
Então, separar. É permitido, Deus, eu separar a minha mulher por qualquer motivo? Tá perguntando para Jesus. E Jesus respondeu: não tendes lidos que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então, Deus não criou um ser homem e mulher. Ele criou homem e mulher. Ele não criou um ser, um indivíduo com os dois sexos, tá? Ele não criou. Ele criou homem e mulher. A Bíblia é bem categórica. E aqui fala: e disse, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Então, homem e mulher. Não é homem, mulher numa só carne. Depois que você casa, Deus, Jesus, ele especificou muito bem especificado, muito bem explicado. Não tem por que as pessoas fazem essa confusão toda. O que ele fala? O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe se unir a uma mulher. Quando ele se unir a uma mulher, eles serão, tanto o homem quanto a mulher, serão um só em uma só carne. Então, um só corpo. Por que ele fala um só corpo? Porque eles estarão tão unidos, que tudo que um falar, a fala de um é cumprimento da outra e a fala do outro é a mesma da outra. É como ele mesmo disse: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ali, Pai, Filho e Espírito Santo, eles, se um concordar, todos concordarão. Tá entendendo? Então, o que a Bíblia está falando é isso. Aí, ó, de modo que já não são mais dois. Ainda explica, deixa bem explicadinho para nós. Não são mais duas pessoas, mas uma pessoa só, olha só. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu: por causa da dureza de vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo? Olha, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi o que Deus ordenou. Não foi o que Deus falou. Ele não, aqui Jesus, ele não retirou a palavra de Deus, mas ele manteve. Tanto que ele voltou atrás e falou. Mas não foi assim desde o princípio. Porque a Bíblia fala que Deus, desde o princípio, criou Deus o céu e a terra. Ele criou o homem, criou os animais, criou a mulher, criou o homem. Aí fala, vamos lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Se o homem largar a mulher, se a mulher adulterou, se ele casou com a mulher traiu ele com outro homem, pode separar. Se a mulher traiu ele com outro homem, o homem pode separar. Mas se a mulher não traiu ele quer largar a mulher, não por traição, aí ele está cometendo adultério. E os discípulos disseram: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Por que as pessoas, os homens daquela época, naquele instante, eles fizeram essa pergunta para Deus? Então, se for assim, é melhor não casar, né? É melhor não casar, ficar solteiro. Porque se ele casa com uma mulher e ele não gosta da mulher, ele não pode simplesmente abandoná-la, né? Simplesmente largar ela. Porque ele vai viver em pecado. E
eles pensaram, então é melhor não casar. É melhor ficar solteiro. Porque solteiro a gente pode pegar, assim, na cabeça deles, né? Solteiro a gente pode pegar todas e a gente não está cometendo adultério. É o que eles pensavam. Mas olha o que Deus responde para eles. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos podem receber esta palavra, mas aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim. Há homens que não têm interesse em sexo, tanto mulher, assim como nasceram homens, há também como mulher que não tem interesse em casar, em ter uma vida mundana, porque o casamento é uma coisa mundana, não é uma coisa espiritual. Então é uma coisa carnal. Então tem pessoas que não têm a sexualidade aflorada para casar. Por isso que fala aqui, pois há eunucos que nasceram assim. Eunucos, a palavra eunucos não significa os transexuais, o grupo LGBT. Não significa isso. E o que essas igrejas, elas pregam que os eunucos são transexuais. E não é. Não é pessoas que não querem casar. Que não gosta de mulher e gosta de homem, homem gosta de homem. Não é esse tipo de pessoas. Então aqui, pois há eunucos que nasceram assim. Há homens, que ele quis dizer, há homens, há mulheres. Ele estava englobando, né? Eunucos, a palavra eunucos significa isso. Homem e mulher que não quer casar. Aí então ele disse, pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. Por que teve homens que foram feitos eunucos por outros homens? Um exemplo que nós temos, a Igreja Católica. Os padres não podem casar. Então, eles são eunucos, eles não casam, não por desejos deles, mas que a igreja impõe, os homens impõem essas condições para eles. Se eles querem ser padre, eles não podem casar. Foi a igreja que impôs, os homens que impôs essa condição. Não que eles não quiseram, não que eles não sentem desejo sexual. Entende? Então, a Bíblia é bem categórica. E olha só outros aqui, porque tem 3 tipos de eunuco. O eunuco que nasceu, né, que eu já falei com vocês, eles já nasceram, não tem nenhum desejo sexual, não tem desejo atrativo nem por homem nem por mulher, e nem a mulher tem desejo para o homem, então eles já nasceram assim, é a natureza deles. Eles não têm desejo sexual por ambos os sexos. E outros foram feitos eunucos por um homem, é o que eu falei, pessoas, os padres, um exemplo, né, que eu estou dando para vocês, tem muitos homens também, na Índia também, que eles não casam, porque eles se dedicam à religião deles, porque tem um tipo de religião que para eles serem um guru, alguma coisa, assim, uma santidade naquela determinada religião ou seita, eles não podem casar. Então, tem eunucos que se fazem eunucos por causa da condição religiosa. Então, isso foi por causa do homem, que o homem impôs, olha, você não pode casar por causa da religião. Se você quer ser padre, você não pode casar. Então, isso foi quem que colocou? Homens que colocaram essa doutrina, né, para que os outros homens viessem a exercer esse papel de eunuco nesse sentido. E tem uma outra condição também para você ser que não era eunucos. Olha aqui. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite-o. Tem pessoas que não são, que fizeram, que não tem. Ela tem desejo sexual, ela tem a sexualidade dela aflorada, mas ela se reteve.
ela não quis casar, mas ela quis se dedicar a Deus. Tá compreendendo? Eu acho que tá entendendo como que existe esses três tipos de eunuco. Uns já nasceram que não tem sexualidade nenhuma, não tem desejo sexual algum, não tem. Esses já nasceram eunucos, como a Bíblia fala. Ele não tem desejo sexual. Agora tem aqueles que se fizeram eunucos por causa dos homens, por causa da religião, por causa da seita que ele frequenta, ele se fez eunuco, ele não casou, é uma opção dele. Agora tem aqueles eunucos que foram, né, que não querem como fala, se contaminar com a mulher por causa do reino de Deus. Ele quer viver uma vida santa com Deus. Ele não foi uma igreja, não foi o homem que impôs ele aquilo ali. Você não pode porque você não pode, é pecado. Não, ele não quis. Eu quero dedicar ao meu Deus. Deus, ele não exigiu que ninguém fosse, né, eunuco. Ele não falou nada disso, que fosse eunuco. Mas as pessoas se abdicaram a vida deles, né, ao mundo para andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque o sexo, se você estiver ligado sexo e religião, para vocês terem uma ideia, a maior desgraça que tem nas igrejas é o sexo. É o sexo que ele destrói a igreja. Quantos pastores que não se contaminaram com as irmãs da igreja? Quantos homens casados que não se contaminaram com as mulheres da igreja? Isso está dentro da igreja. Então, o sexo, ele é o pecado, né, como falam, o pecado capital, né, que destrói famílias. O sexo, ele destrói famílias. E por isso que Jesus, ele fala aqui que muitos eunucos, eles são eunucos porque eles não quiseram casar. Eles quiseram se dedicar à vontade de Deus. Nem homem mandou, nem ninguém mandou. Mas eles por si mesmos se tornaram eunucos para evangelizar, para ter uma vida mais santificada diante de Deus, para fugir do mundo, do pecado do mundo. Tanto nós temos um exemplo de um homem na Bíblia que ele se tornou eunuco, Paulo, né, que ele não casou. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com você, para você ter uma ideia realmente do que a Bíblia está falando conosco. Olha só o que Paulo, né, escreveu. Eu vou ler com vocês o capítulo 7, o capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, venha comigo. Por que eu gosto que você pegue a sua Bíblia e venha comigo? Para que você tenha noção do que realmente está escrito na Bíblia. Porque muitas das vezes eu posso estar falando aqui e você está achando que eu estou inventando algo. Eu não estou inventando. Eu estou simplesmente falando o que a Bíblia fala. Olha aqui. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por que ele está dando esse conselho? Porque ele viu que o sexo é que traz o maior pecado do mundo. Está envolvido o sexo. Todo lugar está envolvido o sexo. A prática sexual, né? Então, essa relação entre homem e mulher, o sexo ele é tão, assim, tão profano, que o diabo usou isso tão profano, que não tornou uma coisa pura, porque para Deus seria uma coisa pura, consagrada, se você obedecer a palavra de Deus, se você, homem e mulher, sejam casados, tenham a casa de vocês, respeite um ao outro, que o sexo não é tudo. O sexo não é tudo. Mas, infelizmente, hoje o casamento, ele tá, como fala, ele tá firmado numa relação sexual. Tá firmado numa relação sexual.
Se a mulher ficar doente e não poder ter um relacionamento sexual com o marido, o homem larga ela, separa. Não tem mais aquele amor, aquela afeição pela pessoa, mas sim pelo sexo dela. O sexo dela parece que ser a mercadoria. É uma mercadoria. É uma mercadoria que perde a validade, então ele vai abandonar. E não é isso. Quando Deus falou que quando o homem e a mulher se uniriam, eles se tornariam uma pessoa só. Não é o sexo que faz com que eles sejam uma pessoa só. Não é esse o sexo. É o corpo, é tudo. E os homens hoje em dia, eu falo homens, eu estou incluindo homens e mulheres, seres humanos, né, vamos assim ser. Eles distorceram o ensinamento desde o princípio que Deus nos ordenou. Então é muito claro aqui, Paulo ele fala, olha só: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pegue a sua mulher o que lhe é devido, pague a sua mulher o que lhe é devido, da mesma forma a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo que o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem a mulher. Tá entendendo? A mulher tem, assim, no sentido sexual. A mulher tem o direito do corpo do homem, como o homem tem o direito do corpo da mulher. Então, ambos são um só. Tanto o meu corpo é do meu marido e o corpo do meu marido é meu. Então, é só meu. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Que não é para o homem trair a mulher com outra. Ele já tem uma. A mulher dele, é só dele. E assim como o marido da mulher é só dela. Não tem outra mulher. Você está entendendo? Não tem outra. É um corpo só. Tanto o homem, o mesmo poder, patamar de igualdade que o homem tem com a mulher tem com ele. O mesmo poder. Ali dentro de uma casa, como falar quem manda é o homem. Não. Aí falar o homem é a cabeça da casa, como se Cristo fosse a cabeça da igreja. O homem, ele representa, claro, ele representa, por que a Bíblia fala que o homem é a cabeça, né? O apóstolo Paulo que fala, o homem é a cabeça da casa. Porque ali é o homem que, por causa do homem, que é gerado, é construído uma família. Porque a mulher sozinha, ela não tem filhos. O homem sozinho não tem filhos. Então precisa de uma mulher, de uma companheira. Então por isso que a palavra de Deus, ela diz que o homem e a mulher é uma só carne. Marido e mulher é um só. Os dois mandam o mesmo patamar. Ali, nesse sentido, eles mandam no mesmo patamar. Então, vamos continuar aqui. Não vos abstenha um ao outro e não pode ser. Não vos abstenhais um ao outro, a não ser por acordo mútuo por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa de vossa falta de continência. Porque o que a Bíblia está falando aqui? O que Paulo está nos orientando aqui? Que se a mulher ou o homem ficar muito tempo sem ver o outro, eles podem perder o amor um pelo outro. Não, aqui ele não está falando sexo não, gente. Aqui ele não está falando sexo não. Aqui ele está falando porque se você quer se dedicar à oração, o que a Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a porta, né? E fale com Deus. Tem muita gente que eu vou fazer jejumar durante um mês, eu vou sair, eu vou eu vou ficar recluso por um tempo para dedicar a oração, um jejum, fazer um jejum. Porque se você estiver jejumando no meio de muita gente,
Você não vai fazer um jejum completo, um jejum santificado diante de Deus. Então você vai ter momentos que você vai fraquejar. Então, o que está falando aqui, para vocês não abandonarem muito tempo, né? Porque senão volta. Para você estar sempre juntos, os dois ali na mesma, né? No mesmo patamar, sempre juntos, levando a vida. Mas digo isto como por permissão e não por mandamento. É um conselho que ele dava. Olha, se vocês se absterem um do outro, faça isso por pouco tempo, não fica prolongando muito, não. Isso aí é para evitar que muitos homens, né, também pudessem, ou muitas mulheres, né, quisessem sair de perto do marido e uma desculpa, né, com intenção de fazer jejum, sacrifício. Então, para que Satanás não entrasse no meio. Então ele estava dando esse conselho. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Ele se optou a ficar sem mulher. E aqui ele fala: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Mas se não pode conter-se, case-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Por quê? Porque tem pessoas que não contêm o sexo. Quando ele fala aqui que era bom ficar sozinho, por isso que lá em Mateus, Deus fala que o homem se tornou eunuco. Ele se tornou eunuco. Então aqui ele fala, é bom se você... Ele está dando conselho. Por quê? Casamento é um turbilhão de problemas que a pessoa está aderindo para ela. Casamento não é fácil. Você vai pegar uma pessoa que você não conhece, uma família que você não conhece, e vai viver o resto da vida com aquela pessoa. Porque as pessoas, elas não mostram o que elas são de imediato. Não pensa que você casa hoje. Não pensa que você casa hoje e aquele homem com quem você está namorando vai ser aquele homem eternamente. Ou aquela mulher que você está namorando vai ser aquela mulher eternamente. Quando casa, que você vai ver quem é quem. O homem não é aquele que traz flores todos os dias no namoro. Ele conseguiu o que ele queria. Ele queria ela, conseguiu. Então, ele não vai, né, ficar com aquela vida toda cheia de carinho, cheia de amor, que ele já conseguiu. Assim mesmo é a mulher. Ela não vai ficar cheia de carinho, porque vem um problema de casa, principalmente para uma mulher, uma moça, sai da casa dos pais, porque na casa dos pais ela tem todo o carinho, ela tem todo o amor que o pai dá para uma filha, ela tem. Ela não trabalha como ela vai ter que trabalhar dentro do lar dela, porque dentro do lar dela, ela vai ter que tomar conta do lar. Então ela vai ter que ser ali a mãe, o pai, ela vai ser tudo. Aí nessa transação, né, transição de vida, vem os conflitos, tanto para o lado masculino quanto para o lado feminino. Aí tem aquele turbilhão de problemas. É conta para pagar, porque na casa do pai e da mãe não tem conta para pagar, quem paga são os pais. Aí vem aluguel, vem luz, vem água, condomínio, carro, tudo. Aí vem aquele turbilhão de dívidas. E ela vê aonde que ela... Porque quando você casa, você adere a dívida. É dívidas que você adere. Pensa, você vai sair, você vai viver uma outra vida, uma outra família. Porque na casa do seu pai, talvez a pessoa não paga luz, não paga água, não paga comida, que os pais compram tudo ali. Mas aí você casa, você vai ter que comprar. É móveis, é pagar aluguel, é carro, Então a pessoa tem que pensar nisso. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dando conselho. Olha, é melhor você não casar. Eu dou um conselho, não casa. Porque logo que você namora, quando está namorando é uma coisa, quando casamento é outra. Porque vem essas cobranças. A mulher, ela vai cobrar. Olha, lá na minha casa do meu pai eu comia assim, assim, assim. Com você eu estou passando fome. Aí o homem vai... talvez ele não tenha nem recurso financeiro para arcar, né, com uma família, mas às vezes ele acha que sim, que ele vai ter, sim, as coisas não são assim, as coisas... Não é. Para você ter um casamento sólido, tem que ter uma finança sólida, tem que ter umas condições financeiras também sólidas.
porque senão há brigas. E mesmo que você tendo as condições financeiras sólidas, tanto sua esposa quanto você, os dois trabalham, aí vem aquela divergência dentro de casa, que os dois trabalham fora. Aí chega a noite, não tem comida, não tem roupa lavada, não tem casa limpa, não tem nada. Nos primeiros meses é bonitinho, né? Aí quando você começa, você vai cansando daquela rotina. Aí, meu Deus, o que eu fiz? Ele não me ajuda em nada. Deixa a cueca no banheiro, deixa a toalha molhada. Olha só o cesto de lixo como tá sujo. A cozinha, ele não lava copo, ele não arruma cama. Ele deixa chinelo jogado para todo canto. Aí você vai falar, olha, ela não tirou o lixo do banheiro, nem tirou minha cueca aqui do banheiro. Olha, a toalha ainda tá molhada. Aí sabe porque na casa dele, a mãezinha tinha lá, né, para tirar tudo para ele, para fazer tudo. Sempre tinha lá, ela estava disposta para fazer. Gente, é muito sério. É muito sério. As pessoas não pensam, as pessoas pensam que casamento é um mar de rosa, né? É um castelo, né? É um castelo onde o homem, o príncipe. Muitas mulheres pensam assim: vou ter café na cama. Não tem isso não. Casamento é, como diz o outro, é faca na caveira, né? É faca na caveira que eles falam. É isso. Casamento é duro. Não pensa que se você acha duro na casa da sua mãe, vai ter sua própria casa, você vai ver como que é difícil ter uma família. Não é fácil, não. E aqui, o apóstolo Paulo, ele deu conselho, olha aqui, ó. Mas se não pode conter-se, casa-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Porque tem homens que vivem, né, pulando de galho em galho, né? Pega uma, não quer casar. Mas se você for dessa pessoa dessa forma, por isso que, olha só, gente, olha só como que Deus é tão maravilhoso, ele explica as coisas tão direitinho, não sei por que as pessoas ainda confundem tudo. Se você não pode casar, se você não pode ficar solteiro, sem sexo, porque tem homem que quer pegar todas, tem até dentro de igreja, tá? Tem rapazinho aí dentro da igreja que não quer saber de casamento, não, mas já passou por todas as irmãzinhas lá da igreja, ele já passou a mão. Então, isso é pecado. Isso ele está vivendo uma vida o quê? Uma vida em pecado. Aí, Paulo chega e fala, se você não pode se conter, se você não pode se tornar como ele está querendo dizer, se você não pode se tornar como um eunuco, conter-se, se você não sabe, né, frear o seu sexo, então case. Porque é melhor você casar do que você viver dessa forma. Pegando todas, achando que é o bom, e você está vivendo em pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Deus está nos orientando. Aí fala, mas se não podem conter-se, case-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Então é melhor você casar do que viver nesse adultério, né? Pega uma, pega outra, nessa vida safada e promíscua, né? Aí fala, toda a vida aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se afaste do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O que está falando aqui? Que os dois, marido e mulher, eles estão unidos em tudo. Mas se não tiver, se os dois não forem unidos, aqui, irmãos, tem muita gente que pensa que tudo é sexo, né? Tudo é sexo, tudo é sexo. Aqui, o que apóstolo Paulo está falando é unir, você tem que conviver, não é só com sexo, tem homem que não entende essa palavra. Pensa que tem que unir com a mulher só no sexo, só no sexo, só no sexo. Não, você tem que unir com a mulher. Você tem que, tanto a mulher quanto o homem, se os dois estão trabalhando em prol de uma família, os dois têm que ajudar. Os dois têm que trabalhar. O homem tem dever na casa e a mulher também tem que dever na casa. Então, os dois têm dever. É nesse sentido, tanto que ele fala, ó, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Tá vendo?
É nesse sentido, não é no sentido sexual, não. Não é no sentido sexual. Porque o sexo, ele é apenas um comprimento. Ele é um comprimento. É como você vai fazer um almoço, e lá no almoço tem arroz, feijão, carne, salada, verdura. Tem vários componentes ali para formar o seu almoço, a sua refeição. Aí o que acontece? Ali tem digamos assim, tem a carne. Se faltar a carne, vai fazer falta, mas dá para comer. Então, a refeição, o casamento é isso. Tem tudo, é tudo junto. Então, você vai comer arroz, feijão, carne, é tudo junto. Então, como estou dizendo para vocês, é você ajudar o marido, é você lavar o marido, também ajudar a mulher no que for necessário no ordenamento do lar, ajudar a criar os filhos, ajudar a ir no mercado, ajudar se tiver que lavar uma roupa, ajudar a fazer almoço, cuidar também. Não é só o banheiro tá sujo, tá lá, a cestinha do banheiro tá sujo, você não tirou ainda o lixo. Não, pega e limpa. É nesse contexto, não é só no contexto sexual. Por isso que a Bíblia fala, se você não ajudar a sua mulher, é bom que não case, que se separe. Se você não for uma pessoa que não ajuda, que não é companheiro, porque tem homem que acha que a mulher é escrava. Porque se você pensa assim, você está pensando que a mulher é um objeto sexual. Ela é uma escrava sexual. Você casou com ela só por causa do sexo. Tá entendendo? É muito grave. Do jeito que você pensa, que os homens pensam, que a mulher é um objeto sexual. É uma boneca, né? É uma boneca ali, um robô, que a hora que ele quer, ele satisfaz o intuito dele, né? O instinto dele de macho, né? Em cima dela, e pronto, acabou. E obriga ela, você não lavou minha roupa, você não fez comida, essa comida tá ruim, não presta. Não é isso. E a Bíblia fala, se tá desse jeito, é melhor não casar. Porque não sabe respeitar a mulher. Esqueceu que a mulher e você é um corpo só? Então, a mesma obrigação que você tem, que ela tem que limpar a casa, você também tem. A mesma obrigação que ela tem que fazer comida, você também tem. A mesma obrigação, tudo é igual. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ela concorda em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele concorda em habitar com ela, não a deixe, não deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra forma, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se separar, separe-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Tá vendo? Se um homem quer tratar a mulher como uma escrava dele, porque tem homem que casa para ter uma escrava, né? Ele acha assim, eu casei, ela é minha mulher, ela é obrigada a fazer tudo por mim. É tipo assim, é uma secretária do lar, né? Uma secretária. Você tem que fazer tudo. Eu mando, aqui quem manda sou eu. Quantas vezes que eu já vi homem falar isso para a esposa? Ah, sua bichona, aqui quem manda sou eu, não é você não. Eu me dava vontade de sentar a mão na cara deles. Comigo não é assim não. Comigo não é assim. Mas a mulher, ela também tem que colocar no dever dela, no lugar dela. Uma mulher religiosa tem que colocar no dever dela. Se o homem não te respeita, porque os mesmos direitos que você tem, se um dia você se separar dele, pela lei, olha só, pela lei dos homens, se um dia você se separar, a metade do que você tem é dele. E a metade que ele tem é sua. Se vocês têm uma casa juntos, a metade é sua. Então, se ele tem a metade, a obrigação dele também é ajudar igualmente. Igualmente. Não é só você que tem que dar o tudo. Ele também tem que dar. Porque é metade. Se separou, é metade. Mas se o descrente se separar, separe-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz.
Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Dessa forma, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que mando em todas as igrejas. É o que ele ordena. Aqui ele está falando, é Paulo, ele está dando esse conselho. É o que eu dou esse conselho. Alguém foi chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não circuncide. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é, mas sim a obediência aos mandamentos de Deus. Ele foi bem categórico aqui. Cada um permaneça em situação que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não se preocupe, mas se ainda podes tornar-te livres, aproveite a ocasião. Mas aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é liberto no Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprado, não o façais escravos dos homens. Aqui a Bíblia está falando, deixando bem categórico, né? E no versículo 34 de Coríntios está escrito: e está dividido. A mulher, a que não está casada, e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada cuida das coisas do mundo, em como agradar ao marido. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala dos eunucos, que a pessoa, se você é uma pessoa... Eunuco não significa gay ou lésbica, não significa isso. A palavra eunuco significa que você nasceu eunuco, você não tem desejo sexual por ninguém, leva a vida tranquila, como você tá. Para você, ninguém não precisa ter uma companhia de ninguém, porque uma pessoa que não tem uma vida sexual, ela é uma pessoa independente. Ela não precisa de ninguém. Tem pessoas que fazem eunucos, não têm uma vida sexual por causa da religião, dos homens, né, que impõem. Eu estou falando da religião assim, no sentido que homens impõem aquela maneira para aquele cidadão, se quiser aderir, né, àquela religião ou àquela seita. E tem homens que não querem casar-se, não tem vontade, porque ele próprio quer se dedicar a Deus, não aos homens. Porque o padre, quando ele se torna padre, ele está se dedicando ao quê? Ele tá se dedicando a uma profissão de padre. É como se fosse a sua profissão. Como se você fosse, digamos assim, um médico, né? Um médico tem o horário de entrar, então o padre tem essa condição. Se você quer ser padre, não pode casar, não pode ter relacionamento sexual. E a pessoa que se dedica a Deus, no sentido espiritual, que quer abandonar o mundo, porque a Bíblia fala: abandoneis o mundo e tudo que nele há. E tudo que nele há. Então, essas pessoas se tornaram eunucos porque elas quiseram. Ninguém impôs, não foi por uma imposição humana. Mas elas têm desejo sexual. Mas elas se abdicaram esse desejo sexual. O espírito delas é mais elevado, é mais superior do que o sexo. Então, por isso que ela se tornou eunuco. Eu creio que eu deixei bem explicado. Se ainda tem alguém que tem dúvida, né, do que significa isso, a palavra é isso, tá? Eunuco significa isso. Não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver com sua orientação sexual. Não tem. E que Deus possa, né, estar iluminando aqueles que estão adentrando nessas igrejas
satânicas, né? Que querem trazer a homossexualidade para a Bíblia, sendo que a Bíblia ela condenou desde o princípio, ela condenou práticas sexuais entre homens, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, mulher com animais. Então, Deus proíbe esses tipos de práticas. Esse é um mandamento de Deus, tanto que o próprio Paulo, aqui no capítulo 7, no versículo 19, ele diz: a obediência aos mandamentos de Deus. Nós temos que viver em obediência aos mandamentos de Deus. Ele não aboliu os mandamentos de Deus, como muitos pensam, como muitos vivem, né, estudando só o Novo Testamento. Mas ele veio por causa dessa crença de estudar só o Novo Testamento, é que surgiram essas religiões satânicas, né? E está surgindo cada dia mais essas religiões satânicas no mundo, e as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, elas pecam. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer isso à tona a você. Vem e diz: eu não sei por que as pessoas ainda teimam em dizer que o Velho Testamento é passado. Eu não sei por quê, porque apóstolo Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os discípulos de Cristo, eles mencionaram nas pregações deles os mandamentos de Deus. Eles mencionaram os mandamentos de Deus. O próprio Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse, olha o que quando ele falou, né? No princípio não foi assim, foi vocês que estão inventando isso. Como ele falou, eu lavo minhas mãos. Isso não é assim. Vocês obedecem. Se vocês querem uma vida santificada diante de Deus, obedece os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não foi abolido. Não foi abolido. Tanto que o próprio Jesus, eu vim para... Jesus veio não para invalidar a lei. Ele veio para cumprir também, para mostrar para vocês, para falar para vocês, olha, os mandamentos de Deus está vivo, tá? Está vivo, está valendo. Não vai revogar. Tanto que ele diz que eu não vim revogar a lei. Eu não vim. É a mesma coisa, um homem veio no Brasil e fala, eu vou revogar, eu tô aqui para fazer isso. Não, ele para revogar a Constituição. Não, ele não disse isso. Jesus não disse isso. Eu não vim revogar os mandamentos de Deus, não. Eu vim fazer outros mandamentos. Não, ele disse, eu não vim. Ele foi bem categórico em dizer, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Mostrar para nós que ele cumpriu e nós também podemos cumprir. Fica aí esse estudo, essa maravilha, né, de entendimento, de conhecimento que Deus está passando para mim, para você e para muitos. Você compartilha esse vídeo, né, para um amigo que você tem, que está nessa situação, que vive na prática do pecado, para um homem que é muito rude com a esposa, para pastores, pode compartilhar isso no grupo de vocês, do WhatsApp. Esteja livres, irmãos, esteja livres para proclamar, né, para a gente endireitar, porque quando você compartilha e outras pessoas ouvem, então você está fazendo a sua parte, você está semeando em terras boas, você está semeando sementes, como Jesus semeou aqui na terra. Fica aí esse relato para vocês, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.